Olá, bom dia, gente. Bom dia, professor. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo. Olha só, que alegria ver algumas carinhas conhecidas. Vamos só aguardar um pouquinho até o pessoal ir chegando, tá? Para a gente começar. Isso. Tá me escutando direitinho? Tô ouvindo. Obrigada. Falou, Juliane. Juliane. Juliane, desculpa. Isso. Pessoal, mais 5 minutos e a gente começa, tá? A gente inicia. Ok. A gente tem um sábado aí que a gente vai trabalhar até por volta de meio-dia, meio-dia e meia. E eu gosto de começar explicando como que vai ser amanhã. E na segunda metade da manhã eu coloco vocês para trabalhar um pouquinho aqui interativamente conosco, em pequenos grupos, tá? Mas depois, no decorrer da manhã, eu explico para vocês como é que isso vai acontecer. Beleza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
Bom, gente, então vamos lá. Vamos. Eu sou o professor Eduardo. Vejo aqui que alguns carinhas conhecidas, né? Alguns colegas já tiveram aula comigo na faculdade em didática aplicada, didática para educação e saúde, no curso de enfermagem. E é uma alegria e fico muito feliz de poder estar com vocês, dando continuidade à formação de vocês na didática do ensino superior. Não sou profissional da área de saúde direta, né, como vocês. Sou profissional da área de saúde indireta, sou professor de educação física, atuo na gestão da educação já há muitos anos, especializações na área de gestão de educação, né, e da gestão da educação física também, e hoje fazendo mestrado na UNB. Coordeno curso na LS e coordeno também uma área de avaliação institucional aqui na LS. E ministro o módulo de didática do ensino superior já há alguns anos na faculdade, já desde 2016, né? E gosto muito da área de educação e por ser uma área muito desafiadora, tá? E agora mais ainda, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo um desafio muito grande em educação. Esse aqui é um deles, né? E eu acho isso muito interessante. Maria Raila não está ouvindo nada. Acho que é o seu áudio aí que está com problema. Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho, além da Maria Raila? Sim. Sim. Tranquilo. É o seu áudio aí, viu, Maria Raila? O pessoal está me ouvindo direitinho. É algum problema aí no seu áudio. No Zoom tem uma ferramenta onde você pode testar o seu microfone e o seu fone de ouvido. Bom, então, eu gosto muito da área de educação justamente pelos desafios que ela nos propõe, né? E aí, gosto de fazer começar meu módulo fazendo um diagnóstico com vocês também, tá? Mas para conhecer um pouquinho do grupo que a gente vai trabalhar nesses 2 encontros que nós teremos. Mas antes de conhecer vocês, deixa eu só passar uma orientação rápida em relação à manhã de hoje. Como é que nós vamos desenvolver essa manhã? Existem alguns estudos que nos mostram, que nos comprovam cientificamente que o índice de aproveitamento das atividades de abstração das aulas, dos conteúdos nas aulas remotas ou nas aulas virtuais, ele acontece num período de até 30 minutos de aula, tá? Por isso, inclusive, que quando você faz um curso online, as aulas elas são aulas de 15 minutos. Quando você faz um curso em AD, são aulas de 15 minutos, de 20 minutos, são aulinhas bem rápidas, vídeos bem rápidos. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente vai desenvolver? Nós vamos ficar 40 minutos em aula, eu dou um intervalinho de 10 minutos, depois a gente volta 40 minutos, intervalinho de 10 minutos, 40 minutos, intervalinho de 10 minutos, tá? Para você fazer esse intervalo, toma um café, toma uma água, a gente volta e continua o conteúdo. Nesses 10 minutos você dá uma relaxada e volta, a gente restabelece um novo ambiente de concentração. Até porque a ferramenta do Zoom, como a gente utiliza a ferramenta livre, ela cai a cada 40 minutos, né? Então eu vou avisando para vocês, gente, daqui a um minuto vai cair, então a gente sai todo mundo e volta daqui a 10 minutinhos no mesmo link, tá? Então a gente se organiza nesse sentido, ok? Bom que todo mundo toma um cafezinho nesses 10 minutos. Eu acho que é mais produtivo também do que se nós ficássemos 3 horas seguidas sentados na frente do computador, né? E no período da tarde, eu já vou passar atividades para vocês desenvolverem e trazerem pronto, de entregarem até o sábado, dia 23, tá?
Vocês vão trabalhar nessas atividades no período da tarde. Caso vocês não queiram trabalhar no período da tarde, vocês vão trabalhar no final, durante a semana, no final de semana que vem, na outra semana, enfim. Esse cronograma de desenvolvimento das atividades são vocês que vão montar. Eu estarei à disposição para esclarecer dúvidas de vocês no período da tarde, tá? Então, a gente vai trabalhar à tarde de forma assíncrona, tá? Foi, inclusive, uma solicitação do professor Éder. Ele recebeu alguns questionamentos dos alunos, dizendo que tem sido muito cansativo ficar o dia todo na frente do computador, né? Então, pediu que a gente estabelecesse nesse formato e a gente montei assim, acho que vai ser tão produtivo quanto. Até porque seria também, fisicamente, seria também nesse formato à tarde, desenvolvendo e produzindo com a gente lá na faculdade, tá? Então, nós vamos fazer nesse formato. A tarde toda eu estou à disposição de vocês de forma assíncrona. Tendo dúvidas, eu atendo via WhatsApp, via telefone, via Zoom, se for necessário, tá? Fico à disposição de vocês para esclarecer dúvidas. Aqui nós temos 3 turmas. Nós temos a turma de urgência e emergência de 2019-1, nós temos a turma de urgência e emergência de 2021 e a turma de UTI 2021. Vocês têm grupos de WhatsApp? Só esse no momento. Pelo menos o UTI 2019, 2021. Você tem grupo de WhatsApp? Isso. Tá. Se vocês quiserem me incluir no grupo de WhatsApp de vocês, tá? Podem me incluir, Ana Vitória, que lá no grupo eu interajo com os alunos até o dia da minha última aula, tá? Na última aula eu saio do grupo e vocês seguem aí, porque eu acho que o grupo é individual. Caso vocês, os demais alunos, não tenham grupo de WhatsApp, no e-mail que eu mandei para vocês tem o meu WhatsApp, tá? Vocês tendo dúvidas, podem me mandar o WhatsApp, até o dia da aula eu também interajo com vocês individualmente, não tem problema, tá certo? Caso tenham dúvidas, pode interagir. Por que eu digo isso? Eu avalio os alunos com 4 atividades, tá? Cada atividade valendo 5 pontos. E nessas 4 atividades, uma delas é uma atividade em que vocês vão ministrar uma aula no último dia, no nosso próximo encontro. Então, o encontro do próximo sábado, ele é basicamente todo sábado em que vocês estarão ministrando aulas aqui pra gente. Tá? A gente vai falar sobre isso mais no final do nosso encontro. 2 dessas atividades são construções desta preparação de aula, documentais. Então, às vezes gera algumas dúvidas e aí a gente vai interagindo no esclarecimento dessas dúvidas de vocês. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês os documentos das avaliações para que vocês saiam daqui hoje com isso bem claro para todos e não tenham grandes dúvidas, tá? Mas acredito que todos vão ter bastante sucesso. Prometo que vocês vão trabalhar muito, viu, gente? Nesse período aí vocês vão ler bastante, vocês vão escrever bastante, mas a gente vai cumprir o nosso objetivo, que é prepará-los. O objetivo dessa disciplina é preparar vocês, oferecer para vocês ferramentas para que amanhã vocês saiam do curso de pós-graduação de vocês com mais uma possibilidade profissional. Qual seria? Ministrar aulas no ensino superior. Esse é o objetivo da disciplina de didática do ensino superior. Vou instrumentalizar você para que você possa amanhã ministrar aulas no ensino superior. Então, suponhamos que a Camila Lobato, ao terminar o curso, a pós-graduação dela aqui na LS, amanhã, ela seja convidada para dar aula na faculdade da LS. Ela poderá ministrar aulas porque ela tem uma pós-graduação. Tá?
Então, esse é um dos pré-requisitos para dar aula numa faculdade. É você ter pelo menos uma pós-graduação. E o que te habilita para dar aula? É ter cursado a disciplina de didática do ensino superior. Por isso que vocês cursam essa disciplina, tá? Então, sugestão que eu dou para vocês é que vocês saboreiem bastante essa disciplina, que vocês dediquem-se e apliquem-se bastante nas atividades que a gente vai desenvolver, porque ela vai estar instrumentalizando você, tá? Quando a gente for falar sobre planejamentos, eu vou dar um insight para vocês do trabalho docente. E esse insight, ele é muito importante porque os planejamentos de aulas, de curso nas instituições de ensino superior, eles mudam muito os formatos, tá? Então, eu vou trazer um formato simplificado para vocês, porém, nesse formato constam informações que estão presentes em todos os formatos de outras instituições de ensino superior. Então, tudo que eu vou colocar aqui vai ter, independente do formato que as instituições utilizarem nos formatos que elas utilizam, tá? Bom, aqui nós temos, todos vocês são enfermeiros? Todos são formados em enfermagem? Ou alguém aqui Sim. não tem essa formação? Sim, Sim. todos enfermeiros. Todos Eu enfermeiros, ainda né? estou em formação de enfermagem. Sim, tô terminando. enfermeiros. Legal. Enfermeiros ou alguns em formação. Caso você não tenha, caso você seja de outra formação, eu só vou pedir para você colocar aqui no chat, porque durante a manhã, para eu poder também estar trazendo situações que sejam da sua área também, tá? Se você for de outra formação e não da enfermagem. Legal. Então, parece que todo mundo é da enfermagem, né? Joia. Gente, eu não vou trazer... meu objetivo aqui não é ficar trazendo 1000 protocolos, tá? Para isso, vocês terão outras disciplinas no curso. Em primeiro lugar, eu quero trazer um olhar reflexivo acerca da educação, tá? Então, eu vou usar muito o termo aluno, professor, aluno, e aí eu vou pedir para você fazer uma transposição. Todas as vezes que eu falar aluno, você vai fazer a transposição do aluno para o paciente, tá? Por quê? A gente não vai tratar apenas com o aluno do ensino superior. Lógico, a gente está instrumentalizando vocês para lidar com o estudante do ensino superior. Mas a gente está instrumentalizando você também para lidar com o paciente. Por quê? O paciente também é alguém que está recebendo informação do enfermeiro o tempo inteiro. Então, ele também está aprendendo. O seu paciente também é alguém que está recebendo uma informação sua. O familiar do seu paciente também é alguém que está recebendo informação sua. Então, ele também está sendo educado por você. Então, quando a gente fala em didática, a gente está falando em instrumentalização, consequentemente, a gente está falando em aprendizagem. Então, todos os atores que circulam ao redor disso aí, eles são pessoas que estão aprendendo. Então, fiquem à vontade para fazer a transposição a todo momento, porque vocês, enfermeiros, são educadores. Eu falo isso em todas as minhas turmas, independente de serem turmas na graduação ou turmas na pós-graduação. Eu acredito muito nesse conceito. Acho que vocês precisam viver esse entendimento e a gente precisa criar um paradigma constante, um novo paradigma constantemente sobre isso. Por quê? Para que a gente tenha sempre a visão humanizada da atuação da enfermagem. Essa é um olhar do SUS, né? O atendimento humanizado. Então, quanto mais humanizado nós conseguirmos ser neste atendimento, melhor nós vamos entender que nós estamos lidando com pessoas, que do outro lado tem uma pessoa que tem sentimento, que tem
alegrias, frustrações, que precisa de uma atenção, um olhar diferenciado, e quanto melhor for isso, melhor será o atendimento e melhor ela vai se sentir, consequentemente, melhor vamos contribuir para o tratamento dessa pessoa. E a mesma coisa vai acontecer na escola, né? Então, hoje a gente vai refletir bastante sobre isso. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade para fazer as intervenções de vocês a todo momento no decorrer da minha fala, tá? Fiquem à vontade. Caso vocês queiram trazer experiências de vocês, a vivência de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Podem interromper, não tem problema. Eu vou estar espelhando tela, saindo do espelhamento de tela. Fiquem tranquilos, ok? Bom, gente, então eu vou começar espelhando aqui a minha tela com vocês. Eu tenho alguns materiais que depois eu vou mandar para vocês, tá? Eu mando por e-mail também. E aí eu vou estar espelhando para a gente ter algumas referências, um caminho, um norte para a gente seguir. Eu faço uma adaptação em algumas telas que eu gosto muito de usar quando eu falo de educação, para introduzir a compreensão do olhar, do papel do educador. Algumas delas, inclusive, eu utilizo na didática aplicada para a educação e saúde. Então, hoje eu vou passar rapidamente por algumas delas e meu aluno, é possível que já tenha, inclusive, já visto algumas. O primeiro é a gente compreender a diferença entre educação, instrução e ensino, né? Educação é um processo, né, relacionado ao desenvolvimento da personalidade, né? Então, todas as qualidades que são relacionadas a aspectos físicos, morais, intelectuais, estão vivenciados nesse processo, mas o maior foco da educação está relacionado às interações sociais, tá? Então, as relações entre a sociedade. A instrução está se referindo às integrações intelectuais, a formação das habilidades cognitivas. E o ensino, ele está relacionado às ações de instrução, às ações instrumentalizadas, às ações construídas a partir de uma planificação de conteúdos, né? E aí, quando a gente fala em educação, a gente está falando em algo que tem alguns objetivos próprios. Então, a educação cumpre basicamente 3 objetivos fundamentais. O primeiro objetivo da educação é a transferência cultural. A gente, a partir da educação, nós temos a transferência de uma cultura, de hábitos de vida. Então, como é que eu posso exemplificar isso aí para vocês? Imagina você, com a sua família, você tem todo um histórico familiar que é construído a partir das relações de natureza de onde você nasceu. Então, você nasceu possivelmente em Brasília, seus pais nasceram em Minas Gerais, na Bahia, em Goiás, no Ceará. E eles trazem experiências culturais adquiridas nessas regiões. Você, nascido em Brasília, você adquire experiências culturais dessas regiões que foram passadas dos avós dos seus pais para os seus pais e que vão ser passadas para você e que possivelmente você vai transferir isso para os seus filhos. Então, toda essa transferência cultural que vai sendo passada de geração para geração é uma das razões da educação, tá? Então, um dos princípios da educação é cumprir esse papel de transferência cultural, né? E isso interfere diretamente no modo de vida mesmo, na forma como a sociedade conduz os seus hábitos de vida. Outro objetivo importante da educação é que é a partir dela
que a sociedade desenvolve uma vida ativa, uma vida crítica, uma vida participativa. É a partir da educação que a sociedade passa a olhar todo o ambiente em que ela vive de forma crítica. Nós temos alguns exemplos ao longo da história, exemplos muito interessantes. Vou trazer alguns exemplos mais recentes para vocês. Nós tivemos um presidente da República, alguns anos atrás, que surge num momento da história do Brasil em que o país acabava de sair do regime militar, saía com o povo depois de alguns anos de regime militar. O país precisava de uma imagem de um homem jovem, disposto, e aí surge um parlamentar que fazia atividade física, caçava marajás, e surge Fernando Collor de Mello. E esse homem se candidata à presidência da República, é eleito. Primeiro presidente eleito pelo voto direto. E aí surge um problema com um carro que ele ganha e em pouco tempo esse presidente ele sofre um processo de impeachment. Quando esse presidente sofre processo de impeachment, nesse processo, que durou poucos dias, 14 dias, o povo vai às ruas. Quando o povo vai às ruas, a pressão popular faz com que esse processo seja muito rápido. E por que o povo vai às ruas? Porque o povo faz uma crítica àquele momento que o Brasil estava vivendo. Então o povo pinta a cara de verde e amarelo, os jovens vão para a rua questionar a conduta daquele presidente. E esse homem sofre um processo rápido de impeachment. Depois de mais alguns anos, uma determinada presidente sofre outro processo de impeachment e o povo vai às ruas, o povo quebra Congresso Nacional, quebra a vidraça do Congresso Nacional, o povo bate panela, vai às ruas e a presidente sofre processo de impeachment. Então, o que o povo está demonstrando aí? Olhar crítico de sociedade, está criticando a sociedade. Há muitos anos atrás, um outro exemplo, há muitos anos atrás, isso antes do regime militar, surgiam nas escolas os chamados centros acadêmicos, grêmios estudantis. Eram grupos em que o povo, os estudantes, se reuniam e discutiam a sociedade. Então, eles discutiam aquela situação local da sociedade. Qual era a sociedade? A sociedade escolar. Eles discutiam aquela sociedade escolar, discutiam os problemas da escola, propunham soluções, participavam das decisões, questionavam, brigavam, faziam manifestações, e aquele grupo criava um olhar crítico sobre aquele contexto. Aquele grupo hoje forma as pessoas que tomam as decisões legislativas no Brasil. São os nossos políticos hoje, as pessoas que nós colocamos hoje no poder. Então, por meio da educação, a gente vai adquirir ação participativa, decisões na vida social. É por meio da educação que a gente adquire essas informações. É por meio da educação que a gente adquire também a consciência de si próprio, que o indivíduo adquire consciência de si próprio, que o indivíduo adquire também consciência da vida que o cerca. E aí, gente, eu vou até tirar aqui para poder falar olhando para vocês. Guardem isso que eu vou falar para vocês. Guardem isso. A educação é o meio mais eficiente de ascensão social. É a educação. É por meio da educação
você tem um meio mais eficiente de ascensão social. Você até pode ter ascensão social por outros meios, ganhar numa loteria, empreender um grande negócio e ter sucesso, mas você vai ter sucesso se você estudar, se dedicar, se instrumentalizar para que aquele negócio tenha sucesso. Isso é educação, tá? Então, você só vai desenvolver o seu negócio se você se instrumentalizar. É educação isso. Se você ganhar numa loteria e ganhar muito dinheiro, existem estudos hoje na Caixa Econômica que indicam que mais de 75% dos ganhadores de loteria, eles retornam ao estado inicial ou abaixo dele em menos de 2 anos depois de ganhar o prêmio, né? Então, é a partir da educação que nós adquirimos o nosso maior e melhor status de ascensão social, tá? Tem alguém me perguntando aqui se a aula vai ficar gravada. Vai sim, tá, gente? Essa aula, eu tô gravando a aula. Depois eu disponibilizo ela para vocês. Vou voltar lá para o nosso slide. Deixa eu só organizar aqui de novo, porque eu saí. Bom. E aí, retomando aqui, a educação está te adaptando à vida em sociedade, ela é muito importante para que haja transmissão dos aspectos culturais, ela é importante para que você tenha o desenvolvimento de todas as suas potencialidades, e a partir da educação que nós encontramos dois processos educativos, que é o processo de educação formal e educação informal, né? A educação informal é aquela na qual nós adquirimos informações que são passadas de pai para filho, adquirimos informações que são adquiridas desde o nascimento, né? E elas vão sendo adquiridas até a morte. Então, necessariamente, não são informações adquiridas na escolarização. A educação formal é aquela adquirida no ambiente escolar, aquela que faz parte de um processo construído com a escolarização, tá? Então requer um plano escolar, uma estrutura formal de ensino que vai te gerar uma certificação, né? Então o processo educativo ele é diferenciado a partir da educação informal e da educação informal. Um exemplo de educação informal: muitas vezes você aprendeu a cozinhar e quem te ensinou a cozinhar foi sua mãe, né? Então, você era mais jovem, tua mãe foi lá e falou: filha, eu vou te ensinar a fazer arroz. Ela te ensinou a fazer o arroz. Quando você aprendeu com ela a fazer arroz, isso é educação informal. O homem: filho, eu vou te ensinar a trocar o pneu do carro. Vamos lá, vem cá, vamos trocar o pneu do carro, papai. Está te ensinando de uma forma informal, né? E você vai ensinar para o seu filho, você vai ensinar para o filho, e seu filho vai ensinar para o filho dele. Então, são conhecimentos que vão sendo passados de geração a geração. É um processo que vai sendo passado de geração a geração. A educação formal, ela necessita de uma estrutura formal de ensino, de um plano estrutural que é construído a partir de um processo que a gente vai falar daqui a pouquinho mais à frente sobre ele. Bom, e para que haja esse processo formal de ensino, a gente precisa entrar num campo que é chamado de didática. Esse campo da didática, ele surge há muitos anos atrás, e eu gosto muito de um autor, ele é mais recente, né, chamado Libânio. Ele fala que ele conceitua a didática como mediação entre tudo que está transitando entre as bases teóricas científicas da educação e a prática do professor, a prática docente. Então, simplificando, didática é tudo que transita entre o que eu quero ensinar e como eu quero ensinar. Tudo que está entre
o conteúdo. E como eu vou trabalhar esse conteúdo é didática. Tá? Então, todas as ferramentas que eu vou utilizar nesse processo é aplicação didática. Por que eu falo isso para vocês? Porque vocês vão trabalhar com isso aqui. Vocês vão responder a essas perguntas aqui. O que e como. Tá? Isso aqui são perguntas chaves na montagem de um plano de ensino de um curso ou de uma aula. Nós temos 4 perguntas chaves. Aqui nós temos 2. E essas 2 fazem parte do processo didático, tá? E vocês vão responder 4 dessas perguntas. Guardem essas 2 perguntas aí com muito carinho nas anotações de vocês. Gente, com muito carinho mesmo. São perguntas importantes. Então, tudo que está transitando aqui, ó, todas as ferramentas que o professor utiliza é didática. Então, eu estou usando uma ferramenta aqui. Estou dando uma aula virtual, estou usando um recurso didático. Neste momento, eu estou usando um PowerPoint. Daqui a pouco eu vou usar outro recurso. Eu estou fazendo uma contextualização histórica para vocês também. Eu estou trazendo uma base científica. Eu estou trazendo noções de contexto social. Então, tudo isso que eu estou utilizando é didática, tá? Bom, e aí a didática faz parte dentro da pedagogia, né? Que tem por objetivo o ensino. Ela surge na licenciatura, né, em 1934, lá na Universidade de São Paulo, tá certo? Para isso, com o objetivo de instrumentalizar os cursos de bacharelado de várias áreas. Por quê? Até então, somente os bacharéis ensinavam, somente eles davam aulas. E aí surgem as licenciaturas, surgem as áreas específicas da pedagogia para instrumentalizar esses bacharéis para o ensino, tá? Oferecer instrumentos para que eles pudessem também ter condições de atuar ministrando aulas da educação. Objetivos da educação. Primeiro, discutir a didática como uma ação educativa. Segundo, discutir as diretrizes da educação atual, né? O currículo da educação brasileira, ele sofre algumas mudanças ao longo da história. Então, no caso do ensino superior, nós sofremos uma mudança depois que a última Constituição foi promulgada. Houve uma reformulação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Recentemente, os parâmetros curriculares nacionais estão sendo reavaliados, então já foram reestruturados os parâmetros na educação básica. As diretrizes curriculares do ensino superior estão sendo reformuladas. Então, as diretrizes curriculares do ensino superior para alguns cursos já foram reformuladas. No caso da enfermagem, houve uma reformulação recente, né? Acredito que em 2018 houve uma última reformulação. Então, as diretrizes dos cursos estão mudando. Por quê? Porque o foco agora tem sido o trabalho com habilidades e competências. Para quê? No caso do ensino superior, para preparar o aluno para o mercado de trabalho. Habilidades, instrumentalizar o aluno. Competências, para que ele saia do ensino superior já com estas competências preparado para o mercado de trabalho. Então, as habilidades
são avaliadas no ENAD. As competências são observadas quando ele já está no mercado de trabalho. E um outro objetivo é estabelecer um paralelo entre os paradigmas da educação antigos com os paradigmas da educação hoje. A sociedade sofre mudanças, transformações. As necessidades da sociedade também sofrem também mudanças e transformações. E com essas mudanças, os profissionais precisam se adaptar às necessidades do mercado, às mudanças do mercado. Veja você, há alguns anos atrás, quem diria que nós iríamos acompanhar uma cirurgia por robótica? Não é verdade? Quem diria que vocês iam fazer vamos pensar num procedimento aí, uma RCP, uma massagem cardiorrespiratória dinâmica lá, não é verdade? Sem físicas, com equipamento lá fazendo isso. Quem diria que uma cirurgia seria feita virtualmente? Então, essas habilidades para lidar com essas transformações, principalmente com as transformações tecnológicas, elas precisam ser acompanhadas pela educação. Então, esses paradigmas precisam ser sempre tratados e acompanhados por todos aqueles que vivem os processos educacionais. Um outro objetivo importante é refletir a formação dos professores, dos educadores, numa perspectiva multidimensional, né? Aqui, gente, nós nos deparamos com um problema sério. Por quê? O professor foi muito difícil fazer o professor compreender que ele tinha que sair. Tirar novamente aqui o espelhamento de tela. Foi muito difícil fazer o professor compreender que ele tinha que sair da postura de mestre, detentor de toda sabedoria, acima do aluno, e se colocar na condição de quem é mediador do conhecimento, da aprendizagem. Alguns anos atrás, e não vou há tantos anos atrás assim, o professor batia no aluno. Tinha palmatória. O aluno fez alguma coisa errada, o aluno desrespeitou o professor, o aluno errou uma atividade, ele ia lá e apanhava, tinha lá a palmatória. Ficava de castigo na porta da sala. Eu mesmo passei por isso, gente. Vocês acreditam? Eu não sou tão antiga assim, não sou tão velha assim não, tá? Mas eu sofri, eu passei por castigo na sala de aula. Eu tenho esse trauma. Não chega a ser um trauma, tá? Mas eu já ressignifiquei isso. Mas eu tive um castigo na sala de aula. O professor me fez uma vez soprar, pegar uma folha de papel dessa aqui e soprar de uma ponta da sala de aula a outra no chão. E se eu não fizesse isso, eu ia para a diretoria. Então, como eu não queria ir para a diretoria, eu fiz, né? Eu fui soprando a folha na sala de aula. Você imagina isso nos dias de hoje, atuais, né? Esse professor seria processado. Ou o professor da palmatória, se ele fizesse isso nos dias atuais, né? Ele seria preso. Então, antigamente o professor entrava na sala de aula, todo mundo se levantava e falava juntos em coro. Bom dia, professora Joana, seja bem-vinda à quinta série A. Então, isso eram procedimentos que afirmavam a autoridade do professor. Isso eram procedimentos que mantinham o professor no status de elevada autoridade dentro da sala de aula.
E aí eu pergunto para vocês, gente, o que vocês acham disso? A gente pode falar um de cada vez, tá? Não vai falar todo mundo junto, não. Calma, 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 pelo amor de Deus. Pergunta, o que vocês acham disso? Eu já apanhei também, Tem cara de santo mesmo. mas... mas na minha época... Não, na verdade não foi nem assim apanhar. A minha professora colocava um feijãozinho pra gente ficar de joelho, a aula todinha. E eu também não sou tão velho não, tá? E aí? Mas na minha opinião, assim, eu acho que para aquela época, às vezes, eu não vou nem dizer que é errado e nem que é certo, mas, assim, é complicado opinar sobre isso, porque se eu falar que é necessário, o pessoal vai falar assim, ah, masoquista, não. Mas, assim, não sei, acho que tem que ter limite e medidas, tem que saber utilizar a dose certa. Eu não me arrependo não, professor, de ter levado alguns castigos. Mas, assim, nos dias atuais, falando hoje, eu sou contra. Naquela época, que era uma outra visão, né, outros tempos, eu acho que se fez necessário. Legal. E aí, gente? Não quero tirar polêmica não, viu? Tá certo. E você, que mais? Que vocês acham, gente, dessa postura de castigar, de punir? O que vocês acham? O que vocês me dizem disso em sala de aula? Como é que foi a experiência escolar de vocês? A minha foi bem traumática. Eu acho que, por um lado, é muito educativo, dependendo, por exemplo, eu era uma aluna bem triste, né? Mas é meio que traumático. Eu acho que não são medidas que eu, como futura professora de ensino superior, não tomaria uma postura assim, né? Não sei. Acho que é meio pesado você ensinar de uma forma agressiva, suponhamos assim, batendo, né? Eu acho que não caberia muito no mundo atual. Antigamente era comum isso, né? Mas hoje eu acho meio complicado aprender dessa forma. O que mais, gente? Como é que eram as experiências de vocês da escola? A Ana Verônica trouxe uma experiência interessante. Dela foi traumática. E aí, de vocês? Eu passei por uma experiência mais de maneira assim mais brandas, vamos dizer, né? Na minha época, por exemplo, de ensino infantil, a punição era ficar sem o intervalo, que era o que mais a criança gostava, né? Ou então, durante o período da aula, ficar sozinho no cantinho da sala, já que se sentavam em grupos nessa época. Então, assim, foi uma forma mais branda, não tão trágica como antigamente, como o senhor citou aí na aula. Mas, assim, de acordo com a minha opinião, eu acredito também, assim como a Verônica, que nos dias atuais também não funcionaria, né? Seria algo, assim, muito assustador para todos, pela época que vivemos hoje. Interessante. E aí? E quem mais, gente? Posso perguntar? Pode. Pode. Vamos lá, Maria Eduarda. Vou colocar uma musiquinha aqui, tá, gente? De fundo pra gente. Ótimo. Maria Eduarda, tá aí? Tá me ouvindo? Não, né? Bruna, você tá aí? Ah, Maria Eduarda tá me ouvindo. Consegue falar, Maria Eduarda? Como é que foi sua experiência escolar? Oi, consigo sim. Como é que foi sua experiência escolar? Minha experiência escolar foi muito tranquila, assim. Eu acho que não tinha, né, essas formas tão, entre aspas, violentas, né?
Porque não sou tão velha assim, mas sou de 98, então. Meu Deus, tá chamando a gente de velho, tá? Não tô chamando de velha. Mas assim, era mais recadinho na agenda pra mãe. Legal. Não era tão assim, não. Então foi bem tranquilo em relação a isso. Mas eu acho que o mundo tá em devida mudança, né? Então, assim, tudo vai evoluindo muito. Então, os pensamentos, o jeito de tratar, não sei, é Legal. difícil essa discussão. Legal. Só uma dúvida, vocês estão ouvindo uma música de fundo aqui? Não, professor. Ah, não? Não. Então tá, deixa eu só corrigir aqui, daqui a Não. pouco eu já ponho de novo. Uma outra questão. Aqui, quem é no chat aqui, LGX Power, quem é? Fala o nome para mim. Escreve aqui o nome. Eu acho que para a época era necessária, tinha mais respeito. Hoje em dia as coisas mudaram, não se tem respeito com os professores. Jaciara, legal, Jaciara. Vanessa, como é que foi sua experiência escolar? Bom, eu também não sou tão novinha assim, também passei por essas situações de castigos, né, que era cadeira virada para a parede, né, chapeuzinho de burro, essas situações assim. Tanto que na infância eu tinha um problema sério que até na chamada do professor, se ele falasse Vanessa, eu fazia xixi na calça. E eu tive que lidar com isso um bom tempo, inclusive. E como nossa amiga Jaciara falou aí, eu acho que na época era até necessário para ter esse respeito, né, aluno-professor. E hoje em dia isso falta muito também, né, professor e aluno. Só que eu acho que não é batendo ou é castigando dessa forma que você consegue o respeito. O respeito vem da forma que você trata. E o respeito vem também da família, a forma que a família conduz a essa educação do aluno para ele trazer para dentro da escola também. E aí entra essa relação professor e aluno. Mas antigamente, realmente, como não tinha essa conversa, né, escola e família, o professor era o educador, né, educador da família, que a mãe levava o menino para a escola e a escola que tinha que educar e ensinar, né? E hoje em dia, não, a gente sabe que a mãe tem um papel fundamental na educação também, né? E é isso. Muito legal, muito legal. Camila, como é que foi a sua experiência escolar? A minha foi tranquila. Na verdade, na minha época, mais o que a gente tinha era respeitar o professor, né? O professor, ele sempre foi muito respeitado. Mas, assim, em relação de castigo, não tive isso. Teve mais recado no caderno, chamava o pai para conversar. Mas em relação a isso, sempre foi tranquilo. Era mais questão mesmo de respeitar o professor. Era como se em casa respeitasse os pais, na sala de aula o professor tinha que ser respeitado. Então era mais isso. O que vocês acham? Qual é o papel do castigo? Qual é o papel da punição no ambiente escolar? Isso tem importância? Isso contribui para atitudes, para posturas boas na sociedade? Com certeza. De que forma? Eu queria ouvir mais de vocês sobre isso. Eu acredito assim que se respeito e medo, né, no caso, porque você tinha medo de receber uma palmatória ou um castigo, ou até um bilhetinho na agenda, né? E aí o respeito e o medo andavam muito juntos, né? Então, não sabe se o aluno respeitava o professor ou se o aluno tinha medo desse professor, né? Então, essa era a minha visão em relação ao aluno. Legal. E, gente, aquilo contribuía para que a sociedade melhorasse a sua postura? Eu acho que mais ou menos, né? Porque, assim, era tudo muito atrelado ao medo. Eu não posso falar de uma certa forma, às vezes eu mesmo deixava de perguntar algo com relação à aula, porque eu tinha medo de, às vezes, sofrer uma punição ou ser
ou receber algum apelido, porque naquela época, assim, até hoje também é muito assim, aquele aluno que pergunta muito, muitas vezes é visto como burro, né? Algumas pessoas veem dessa forma. E, às vezes, esse medo aí associado ao professor, à didática, é meio complicado, porque te priva muito de se expressar, de, às vezes, questionar, que é algo, querendo ou não, muito importante, né? A gente tem que criar esse hábito de questionamento e, às vezes, o medo nos impede de fazer isso. Bom, aqui nós temos uma questão extremamente importante. A gente não é preparado como estudantes hoje para lidar com isso, Muitas vezes a gente é preparado para receber a punição como medo, mas a gente não é preparado para lidar com a punição como algo que está sendo trabalhado ao nível de disciplina. Ou ela é muito agressiva, ela é uma imposição de autoridade do professor. Vou contar uma história para vocês. Eu tenho um exemplo muito interessante na minha vida. E um exemplo que eu guardo com muito carinho. Eu tive uma professora, o nome dela era a Dona Carlota. Dona Carlota era uma professora, imagina uma senhora alta, gorda, que usava uma saia que vinha até aqui. Gente, perto do processo tifoide. A saia dela. Gente, Dona Carlota era uma mulher que não dava um sorriso em sala de aula. Era aquela professora carrancuda. Todos os dias ela usava aquele cabelo amarrado. Ela usava todos os dias o mesmo formato de cabelo. Não passava um batom, tinha um óculos grande. Então ela era aquela professora que você olhava para ela, dava medo. Não sorria. Fui aluno da professora Carlota há 4 anos, na minha infância. E eu nunca vi a Dona Carlota sorrindo. Dona Carlota era aquela professora que todos os dias nos recebia na sala de aula. Dona Carlota era uma professora... Gente, a música é para contar a história da Dona Carlota, tá? Dona Carlota é uma professora que nos recebia todos os dias na porta da sala de aula. Ela levava a gente para brincar na hora do intervalo e ficava parada no meio do pátio com os braços cruzados, olhando para a gente brincando. E quando a gente falava com ela, ela só fazia assim. Na sala de aula, ela fazia questão de aluno por aluno olhar se nós fazíamos a atividade e segurava no nosso dedo, ensinando a contornar as letrinhas direitinho, e quando estava errado ela nos ensinava a apagar, a refazer as atividades. Ela era uma professora que, quando ia ensinar matemática, ela não ensinava só na sala de aula. No meio do pátio da escola tinha uma grande árvore, uma mangueira gigantesca. Ela levava a gente para baixo daquela mangueira. E ali ela dava aula de matemática com galhos, com folhas, com mangas pequenas, com pedras. Ela dava aula de matemática escrevendo no chão. Dona Carlota era uma professora que dava aula de ciências no pé de manga, que dava aula de ciências olhando para o céu, e ela contava histórias de Brasília, fazendo a gente viajar no universo da imaginação. Era uma professora que nos colocava sentados ao redor dela no pátio e contava histórias navegando pelo universo da literatura de Monteiro Lobato, e nós atentamente assistíamos e ouvíamos aquelas histórias de Dona Carlota. E a gente viajava nesse universo. E quando terminávamos a aula, nós voltávamos com Dona Carlota para a sala de aula e lanchávamos, mas antes disso nós lavávamos as mãos um a um, e ela acompanhava um a lavar as mãos.
Nós temos um grupo no WhatsApp de amigos que foram alunos daquela época. Foram alunos e a gente se encontra uma vez por ano para fazer um churrasco. E todo ano, qual é o tema do churrasco que mais se fala? As histórias com a Dona Carlota. Só que há 5 anos atrás, a Dona Carlota morreu. Nós recebemos a notícia que a Dona Carlota tinha morrido. E aí nós fomos ao enterro da Dona Carlota. Gente, eu cheguei no Campo da Esperança, lá no Plano Piloto, eu nunca vi tanta gente na minha vida. A Dona Carlota foi professora de muitos anos como professora. Ficou muitos anos na sala de aula. Então ela deu aula para muitas gerações. Cheguei lá, tinha médicos, professores, engenheiros, enfermeiros, policiais, empresários. Tinha profissionais de todas as áreas, juízes, advogados. E eu fui lá prestar minha homenagem para a Dona Carlota. E quando eu chego no caixão da Dona Carlota, eu vou me despedir da Dona Carlota, acredita, eu vi a Dona Carlota sorrindo. Nossa. Quando eu vi uma senhora que se despediu da vida com a missão cumprida. Com a missão cumprida. Isso foi gostoso ver isso. Porque eu vi uma educadora se despedindo da vida, indo para onde ela foi. Com o sentimento de missão cumprida. Esse é o papel do educador. Aquele que vive a educação, aquele que cumpre os seus papéis como educador. Ele não está aqui para punir. Ele está aqui para passar para uma geração conhecimento, informações que serão suficientes para que ele transforme uma geração. Passar informações para que você, para que o aluno, para que o seu paciente, para que aquela pessoa que vai adquirir informações, para que ele mude a sociedade, para que ele se adapte a um contexto social. Olha o que nós estamos vivendo hoje, gente. Nós estamos nos adaptando a um novo modelo social. E como nós vamos sair desse modelo social ricos, com ferramentas novas, com modelos novos de aprendizagem, com instrumentos novos de aprendizagem. Então, esse é o verdadeiro formato e é o verdadeiro papel da educação. Instrumentalizando o aluno, instrumentalizando o professor, com estratégias para que ele busque construir propostas para que a educação seja renovada a todo momento. Então, cabe ao professor que se coloca nesse pedestal, nesse papel de alguém que é muito melhor ao aluno, sair desse lugar e se colocar num papel de alguém que está mais próximo do aluno, que não é alguém que vai apenas jogar conteúdo em cima do aluno, mas vai mediar a construção do conhecimento. Então, é alguém que vai permitir que o aluno busque informações, direcionar o aluno nessa busca e fazer com que ele discuta ideias, que construa o conhecimento. Esse é o papel do professor, né? E a gente está aqui para isso. A gente está aqui para construir isso. E vocês amanhã, quando estiverem em sala de aula, vocês estarão lá para isso, para construir ideias, transformar gerações. Então, Dona Carlota fez isso. E essa experiência com Dona Carlota foi interessante na minha vida, porque só concluiu a experiência da Dona Carlota. Eu tinha o sonho de usar um lápis de tabuada. E um dia eu ganhei o lápis de tabuada. E aí a Dona Carlota... Vou voltar minha musiquinha, tá, gente? E aí a Dona Carlota, eu ganhei o lápis de tabuada, eu chego na aula de matemática para responder o exercício de tabuada, a Dona Carlota faz o quê? Ela toma o lápis de tabuada da minha mão e quebra o lápis de tabuada. Gente, eu chorei horrores naquela aula, né? Eu fiquei desesperado, eu chorei. E a Dona Carlota, não satisfeita, o que ela faz? Ela pega um lápis numa bolsa gigantesca de lápis que ela tinha, um lápis desse tamanho, e me dá. E eu vou fazer meu exercício lá com um lápis pequenininho. Terminando a aula, ela me chama e me coloca, senta na cadeira, me olha nos meus olhos e fala assim: Eduardo,
sabe por que eu quebrei o lápis tabuada? Porque se você fizer o exercício olhando para o lápis, para as respostas que tem na tabuada, você não vai aprender. E se você não vai aprender, você não vai ser ninguém na vida. Se você não aprender, você não vai ser ninguém na vida. Então, não colhe na vida. Procure aprender. Aprenda o máximo que você puder, sempre. Porque você vai ser melhor cada dia mais. Fica com esse lapisinho que a tia te deu. Leva ele para você. E não seja nunca pequeno como ele. Tente ser cada dia um pouco maior. E aí eu levei aquele lápis embora. Na hora eu era muito menino, eu não entendi o porquê daquilo. Mas depois, com os anos, eu fui compreender. Mais para frente eu fui compreender isso. Eu já ressignifiquei todo esse contexto na minha cabeça, no meu coração, tá? Então, isso hoje eu vejo como uma estratégia didática muito interessante na minha história e na minha vida. Agora, a Dona Carlota foi muito significativa para mim e eu desejo que todos os meus alunos sejam Donas Carlotas na vida dos seus alunos, porque são experiências muito importantes, muito válidas, tá? E por que eu conto essa história toda? Porque eu acredito que punir, simplesmente por punir, não cumpre o papel da educação. Punir não é importante. Dialogar é fundamental. Fazer com que o aluno compreenda o significado do que ele está aprendendo é importante. Você, como professor, precisa compreender, precisa fazer o seu aluno entender qual o significado do que está sendo ensinado para o aluno. Gente, se o aluno entender, visualizar o significado do que ele está aprendendo, ele vai ter motivação para assistir a aula, ele vai entender qual vai ser a aplicação prática do que ele está aprendendo, ele vai ter motivação para aplicar aquilo. Então, atribuir significado ao que está sendo ensinado é fundamental. É fundamental. Bom, gente, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos agora? Sim. 10 minutinhos? Voltamos daqui a 10 minutos, são 9h40, 9h18, 9h28, estamos de volta, voltando pelo mesmo link, tá? Beleza. Tá ok. Beleza, gente, nos vemos já já. Tá ok. Tchau. Tchau.